Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Reinaldo Mairink, gravando um super vídeo para vocês com uma dica muito valiosa. Fiquem comigo até o final deste vídeo que vocês vão receber informações preciosas sobre um tema muito polêmico e que eu recebo muita demanda dos meus clientes, dos meus amigos, me solicitando uma ajuda. Antes eu vou pedir para vocês também que se inscrevam no canal da Rink, ativem o sininho para que vocês possam receber todas as informações sobre nossos lançamentos, cursos, os treinamentos, os eventos e as dicas valiosas como essa. Isso aí. Olha só, o objetivo desse vídeo é falar sobre o tema muito polêmico e desafiador: como atrair a alta direção para os eventos do sistema de gestão. Olha só, eu sempre recebi e continuo recebendo e tenho enorme satisfação em ajudar as pessoas na medida do possível de como tornar os eventos do sistema de gestão mais atrativos. E as pessoas continuam ainda me buscando, me pedindo ajuda, e às vezes eu recebo ligações de noite, 11h30 da noite eu já recebi, domingo, meia-noite e meia, uma cliente já me ligou, preocupada porque ia ter auditoria e não tinha conseguido fazer a reunião de análise crítica da forma que ela gostaria, a alta direção não participou, e enfim, as pessoas sempre me procurando, e na medida do possível eu vou ajudando a todas essas pessoas. Então o objetivo desse vídeo é falar sobre isso. E aí eu estava lembrando aqui, eu até fiz uma postagem, tá aí para depois vocês vão lá no meu perfil, no link, tá lá falando sobre isso, brincando com coisa séria lá, na verdade. Eu gosto de colocar essas analogias, essas comparações, que eu acho que isso aí desperta a gente para esses problemas que são sérios e são críticos, e a gente precisa de despertar a atenção de todo mundo para não deixar isso de lado. Mas eu estava lembrando aqui da minha infância, da época lá que a gente ia para a chácara, eu fui muito criado nesse ambiente rural, confesso que eu gosto muito e até hoje, na medida do possível, eu procuro sempre, nos meus momentos de lazer, procurar esses ambientes rurais. Mas eu lembro do pessoal, na hora de abater o frango, de buscar lá um frango para poder cozinhar. Hoje, há mais tempo eu já não como carne, mas outrora eu já comi carne, sempre gostei muito de carne de frango. Mas se você come carne e gosta de frango, de carne de frango, você já parou para pensar que aquele frango teve que ser abatido. Como é que se pega um frango? Então eu lembrava lá do pessoal pegando o frango, enfim. E outro dia um amigo meu brincando com isso aí também, a gente fazendo essa comparação, justamente essa que eu estou fazendo aqui agora. A gente não pega o frango espantando, enxotando a galinha não, gente. Muito pelo contrário. A gente vai jogando ali milho, porque é o que ela gosta. E aí vai atraindo ela para poder abater a galinha, para ela depois se tornar aquele prato ali, um frango assado, um franguinho ensopado, um frango com quiabo, que é uma iguaria aqui mineira. Eu, como bom mineiro, sempre comi muito, Agora não mais. Mas você que gosta, então preste atenção, porque senão você vai morrer de fome. Mal você vai ficar ali no final só com o ovo frito e a galinha ela vai continuar viva e não vai estar lá na sua mesa para poder te servir. Mas brincadeiras à parte, a gente tem que ter esses artifícios, a gente tem que entender como que a gente vai atrair alta direção para as nossas reuniões. Então eu separei algumas dicas importantes, valiosas para ajudar você a tornar essas reuniões mais atrativas, para que a alta direção participe mais efetivamente. Então a gente tem que entender primeiro o tempo dessas pessoas. A alta direção geralmente é composta, dependendo do porte da organização, claro, por uma presidência que pode participar, diretores e diretoras, a alta gerência, enfim. Esse tipo de persona, de profissional que ocupa esses cargos, eles não têm muito tempo, o tempo é um tempo precioso, otimizado, então eles não estão dispostos a ficar ouvindo o seu qualitês. A primeira questão é essa. Eu estou sempre chamando atenção, cuidado, eu falo com os meus clientes, olha só, às vezes eles me passam a estrutura ali, eu dou uma olhada, quando eu estou ali naquele projeto de consultoria, claro, eu estou ali full time com eles, então eu tenho oportunidade de esmiuçar, de verificar como que funciona, vou lá e participo, ali fico ouvindo, analisando, anotando ali os pontos de melhoria, mas às vezes eles me passam a informação ou como
eu analiso e vejo. Então tem muito qualitês, então tem que tomar muito cuidado. Gente, esqueçam, abandone esse qualitês. Deixa o qualitês só para ser usado, né? Ah, Reinaldo, o que é qualitês? Né? O pessoal às vezes me pergunta. O qualitês, gente, é essa linguagem que a gente entende, que são dos requisitos, né? As gírias que a gente usa para se referir, né, a algumas questões, ao contexto. Deixa isso só para as reuniões internas do sistema de gestão. Quando fizer uma reunião que vai envolver outros processos, não use esse qualitês não, que não vai funcionar. Muito pelo contrário, ele vai repelir essas pessoas. Então a primeira dica é ter um convite atrativo. A sua reunião, né, que você vai convidar a alta direção, ela tem que ter um convite atrativo. E nesse convite, você vai descrever o título, o público, o alvo, o objetivo e uma pauta, né? Uma pauta bem resumida. Porque dessa forma, quando você envia, a pessoa recebe o convite, ela vai olhar, verificar e ali ela já vai mostrar para você se ela vai participar ou não, porque está muito claro o objetivo, o conteúdo daquela reunião. Porque uma pessoa desinformada, às vezes ela vai como curiosa e ela atrapalha a sua reunião. Ou às vezes ele não estava disposto, não era aquilo que ele imaginava, e aí cria ruídos, enfim, isso é péssimo, tá? Então, primeira questão, gente, um convite atrativo. Segunda, tem que ter uma apresentação convincente, profissional. Busquem informações na empresa, se tiver o setor de comunicação, vejam se tem um padrão institucional para apresentação e você vai só customizar ele para aquilo que você quer. Então, lembrando, a sua apresentação, mesmo convincente ou profissional, você tem que tomar cuidado com o tempo, porque esse público-alvo que é a alta direção, ele tem um tempo muito resumido, né? O tempo é muito otimizado, perdão. Então, ele não vai se delongar ali ou permitir que você delongue, porque ele precisa de resolver, despachar outras questões que são inerentes à função da alta direção. Então, tome cuidado, poucos slides padronizados. Então, essa apresentação super profissional, cuidado aí com as cores, cuidado com as brincadeiras e jamais o qualitês. Então, vamos agora para a parte prática. Vai construir a apresentação? O primeiro slide você coloca essa capa, né, padronizada, busca essa informação, se não tiver, você padroniza. Então, padroniza uma apresentação com uma capa legal para apresentar os resultados da auditoria interna, da externa, das auditorias de processo, de produtos, né? Se isso ocorrer na sua organização, deixe isso separado, padronizado, um modelo, né, para cada, ou o mesmo modelo, mas ali a capa é diferenciada, porque visualmente, quando a pessoa recebe isso ou na hora de participar, visualmente ali ela já consegue identificar de qual fórum se trata aquela apresentação. Então, o primeiro slide com essa capa, já descrevendo ali a data, o título, enfim. No segundo slide, gente, já tem que ser impactante. O segundo slide já tem que evidenciar os impactos daquilo que você vai descrever do terceiro slide para frente nos negócios da organização. Senão, a sua reunião vai ser um fracasso pelo público-alvo, que é a alta direção. Então, a alta direção, o que ela precisa entender? Que aquela reunião vai trazer informações que vão ser benéficas para eles tomarem decisões estratégicas. Eles não estão preocupados com qualitês, qual o requisito da norma que foi a não conformidade, enfim. Então, nesse momento, segundo slide, ele já tem que ser impactante. Então, vamos imaginar uma não conformidade que você vai relatar. Não coloca requisito normativo jamais, para alta direção não. Às vezes ele nem sabe de qual requisito está se referindo. Então não tem que ter requisito normativo, né? Então você não vai descrever, eu corrijo muito dos meus clientes, eles transcrevem as atas, né, os relatórios da auditoria para uma apresentação para a diretoria. Aí não vai ficar ninguém mesmo. Gente, eu já cometi esses erros no passado, fui corrigido, tive a ajuda de profissionais que me auxiliaram, por isso que eu estou aqui para trazer luz para vocês, porque eu já passei por isso, eu sei que é desagradável. Eu já, pegando um caso aqui de uma multinacional que eu trabalhei, estava fazendo uma apresentação de um encerramento de uma auditoria interna, né, para os diretores, alta gerência, enfim. E eu comecei a falar esse qualitês, né, não conformidade maior, menor, observação no requisito X, Y, Z. Gente, só deu o diretor indo embora. E um vai puxando o outro. E a reunião ficou vazia, eu fiquei frustrado. E hoje eu entendo, né, que com razão até eu teria ido embora, porque a minha apresentação ela era um fracasso.
eu estava fazendo a apresentação para profissionais ou parecia um treinamento. Então não confunda uma reunião de encerramento de auditoria, uma apresentação que você está fazendo de uma auditoria de processo ou do produto, enfim, com o treinamento que você está fazendo para uma pessoa que precisa entender como que interpreta aquele requisito. A alta direção está pouco interessada nisso, porque não é o escopo deles, tá bom? Então o segundo slide já tem que ser impactante. Coloca o impacto daquele problema, então você vai narrar ali, resumidamente, né, colocar em tópicos os problemas e os impactos na qualidade do produto, na marca da empresa, nas pessoas, né, nas partes interessadas em geral, no bolso da empresa, na saúde financeira da empresa, na saúde e segurança das pessoas e no meio ambiente, se tiver. Se não tiver, você vai colocar ali onde impactou. Porque dessa forma, quando você falar de dinheiro, a alta direção ela já vai... Você está falando o lado que ela gosta de ouvir. E você vai começando, né, a tornar a sua apresentação mais atrativa para esse público-alvo. Do terceiro slide para frente, você começa a descrever, a evidenciar. Primeira questão, quando você falar do problema, coloque qualquer etapa do processo ou qual processo você está se referindo. Porque aí já vai direcionando, já fica mais fácil para as pessoas entenderem naquela reunião de onde surgiu aquele problema. Depois você vai descrever esses problemas sempre, gente. Nunca levem problemas sem uma solução. Principalmente para uma reunião da alta gerência. O que eu vejo e alerto muito os meus clientes é que nas reuniões de análise crítica, né, pegando aqui um exemplo, a reunião de análise crítica, as pessoas, né, o sistema de gestão leva os problemas e põe a alta direção para trabalhar, para fazer plano de ação. Isso é um absurdo, gente. Não façam isso. A alta direção, se ela está dedicando tempo para isso, ela está falhando também no propósito dela enquanto alta direção. Ela não deveria. O tempo dela é para tratar as questões estratégicas, não é para ficar desenvolvendo plano de ação com o time do sistema de gestão, não. Então, subiu um problema, apresentou um problema, coloque lá qual foi a solução ou qual será a possível solução. Tá? Então, jamais suba um problema sem solução. Indicadores, coloquem lá, se for colocar um indicador, coloque qual que é o status, né, a condição daquele indicador. Se ele está dentro ou fora do que foi especificado do seu objetivo contratado. E nessa mesma situação, quando for falar de um indicador, seja ele estando vermelho, amarelo ou verde, ou seja, fora da meta, dentro da meta ou ali no ponto de atenção, ou seja, ele ainda não fugiu do objetivo contratado, já identifique quais são os riscos, as ações de contenção, então tudo isso tem que vir antes, por isso que tem que preparar. Isso aí pode ser em um slide. Isso daí, gente. Em um slide, você consegue colocar todas essas informações. Lembrem, gente, ali é uma reunião, não é um fórum de discussão, não é um workshop, não é treinamento. Reunião tem que ser rápida, para que as pessoas possam depois voltar para os seus postos de trabalho para poderem implementar aquilo que foi discutido na reunião. Então não usa a reunião para poder ficar discutindo o plano de ação também não. O plano de ação já deveria ter sido desenvolvido antes de você ir para a reunião. Se você foi para a reunião sem um plano de ação, você está cometendo um equívoco muito grande. Isso aí é suicídio. Então, não vá para a reunião apresentar um problema sem uma solução. Outra questão, justificativo. Por que aquilo aconteceu? Vai localizando ali qualquer etapa do processo, justificando. Depois, quais são os riscos e oportunidades daquele problema? Porque às vezes aquele problema, você consegue achar uma solução que ela vai ser padronizada. Isso se torna uma oportunidade para um outro processo que tem ali um risco eminente, para que aquele problema possa acontecer. Ou seja, aquela ação de contenção pode ser padronizada e as ações corretivas futuramente também. Então, lembrando, tudo isso pode estar em um slide. Agora tem que ter metodologia, pessoas capacitadas para fazer isso para vocês. Por último, depois que antes de terminar a sua apresentação, ou seja, no encerramento, depois que você já apresentou os problemas com as soluções, quais foram os riscos e oportunidades, as etapas do processo, o farol, enfim, e ali já tem toda uma situação desenhada, os impactos no negócio da organização, os impactos nas pessoas, os impactos no meio ambiente, enfim, você já fez ali uma análise 360 graus para a alta direção. Ela já vai sair dali com informações suficientes para ela depois
convidar as pessoas que ela precisa de cada processo para poder continuar com as ações de correção. Então, por último, o encerramento. Então, toda apresentação ela precisa ser encerrada. E no encerramento, gente, tem um pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? Que as pessoas acabam não dizendo, não afirmando. E aí a alta direção vai embora e fica assim, não sei se eu faço isso, eu acho que aquilo ali, fulano ou fulana viajou, é muito caro fazer isso, o risco não foi apresentado. Então ele não sabe se ele fizer ou não, ou se ele aprovar ou não, qual que é o impacto. Gente, mostrem para a alta direção qual que é o risco se ela não autorizar aquela ação sobre aquele problema. Qual que é o risco, ou seja, o impacto nos negócios da organização. Esse é o pulo do gato para você encerrar, porque a alta direção vai com aquela pulga atrás da orelha e depois você vai monitorando, cobrando ali da alta direção, né? Ou seja, para que aquela ação ela realmente seja implementada. Então, qual que é o pulo do gato? Você apresentar qual que é o risco ou os riscos da não implementação da ação ou das ações que foram ações corretivas, tá? Que foram apresentadas na sua reunião. Agradecer sempre, gente, agradecer os esforços de quem participou nas ações de contenção e não esquecer de reforçar que o envolvimento do time, ou seja, de todo mundo, de todos os processos, das lideranças, de todos, é super importante para se dar seguimento no plano de ação, nas ações de correção. Bom, da minha parte eu entendo que é isso. Eu queria deixar esse recado aí para vocês. Quem tiver necessidade de conversar comigo, eu tenho uma reunião gratuita de 30 minutos. Vou deixar aí na descrição do vídeo o link para vocês acessarem essa reunião. Pode conversar comigo sobre esse tema ou qualquer outro tema. É claro que aqui o tempo é resumido para a gente tratar essa questão tão abrangente, né, que necessita de mais argumentação, para a gente poder discutir técnicas e ferramentas para que vocês tenham sucesso nas reuniões do sistema de gestão. Então não esqueçam de, no encerramento dessa reunião, fazer esse agradecimento, né, para todas as pessoas que participaram, que estiveram envolvidas e reforçar o envolvimento de todo o time que vai trabalhar futuramente. Espero ter contribuído com vocês, né, nessa questão e aí eu entendo que seguindo esses passos é o que eu fiz ao longo da minha carreira. Eu tornei as reuniões, né, de sistema de gestão das quais eu era responsável, mais atrativas, né? As reuniões ficaram mais atrativas e a alta direção começou a ficar mais partícipe, né? Ou seja, ou querendo participar, mais incentivada a participar dessas reuniões. E faço isso, claro, né, também dentro dos meus projetos de consultoria. A gente tem um modelo diferenciado e exclusivo. Se você quiser conhecer, eu vou deixar aí o contato também no nosso programa de mentoria que eu lancei recentemente. Eu consigo ajudar vocês em qualquer localidade do Brasil, porque a gente vai trabalhar de forma remota, então é uma mentoria com uma característica de consultoria e eu vou mostrar para vocês todo esse meu potencial, essas ferramentas, essas metodologias que eu construí ao longo aí de mais de 15 anos para ajudar vocês a terem, né, um gerenciamento de rotina mais moderno, eficiente e reuniões mais atrativas. Isso aí. Gente, um abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.